Salve, salve família Geotrip! Hoje mais uma aula, como você viu no título do seu vídeo, escala cartográfica, certo? Queridos, e antes de mais nada é importante sabermos que o quê? Que a escala, quando a gente estuda escala em geografia, a gente entende o quê? A gente trabalha ela com a escala numérica e a escala gráfica. Só que esse vídeo exclusivamente vamos falar sobre escala numérica, que é o principal caso que ocorre, tem maior aplicabilidade, beleza? E funcionalidade também. Tranquilo? Então vamos falar sobre escala numérica. Queridos, pensem comigo o seguinte. Antes eu quero falar o seguinte, porque tem uma chateação. Porque a maioria dos vídeos que a gente vai pegar, principalmente na escola, quando a gente vai aprender, esse é um tema que ele é fácil, mas ele se torna chato. Tipo assim, ele não é chato, ele é detalhista, certo? Como toda matéria, mas ele tem alguns detalhezinhos que trazem uma dificuldade maior. E na maioria das vezes, meu querido aluno, o professor, ele dá uma dificultada no processo, correto? Porque em vez de dar exemplos mais claros, ele joga exemplos de viajandões do livro e normalmente não ajuda em nada. Então hoje nessa aula eu quero expressar minha raiva e também quero ver se eu consigo melhorar esse processo, beleza? Uma vez que é um tema gostoso e ele tem uma aplicabilidade muito grande, infelizmente a gente não acaba ignorando essa aplicabilidade, né? A gente não tem durante as aulas uma aplicabilidade desse tema e sim, tem grande aplicabilidade, não é só para passar no vestibular, não é um tema inútil. Enfim, uma coisa que é útil para o seu dia a dia. E também mais o que? Que é importante lembrar, eu esqueci. Tá, enfim. Continuando aqui, queridos. Pensem o quê? Quando a gente tem um planisfériozinho, um mapinha, o que é que a gente observa aqui? A gente entende que o mapa é uma projeção, né? É uma representação, na verdade, reduzida da realidade, correto? De fato, isso aqui corresponde ao espaço real, só que no mapa a gente vai ter o quê? De forma reduzida. Tranquilo? Certo? Concorda comigo? Tá, beleza. E a gente entende o quê? Que é uma redução que ela tem que ser feita de maneira proporcional. Pense, por exemplo, Brasília, Distrito Federal. Se eu quero reduzir aquela área central ali de Brasília, né, a parte turística, correto? Projeto arquitetônico lindíssimo, Oscar Niemeyer, etc e tal. Queridos, para eu colocar Brasília em um planisfério, em um mapa, em uma tela de computador, né, certo? Um Google Maps e afins, essa redução ela tem que ser feita de maneira proporcional. Não dá para eu reduzir apenas o Congresso Nacional e deixar o museu, ou a biblioteca, ou a catedral, né, com os tamanhos reais, sendo que eu quero colocar todo aquele conjunto, como eu disse, toda Brasília, nesse único plano aqui, ó, nesse papelzinho aqui, ou na tela do meu celular, etc. Meu celular não está aqui não. Beleza? Certo? Né? Então tem que ser de maneira proporcional. Se eu não fizer de maneira proporcional, não vai caber. Aliás, além de não caber, vai ser inútil. Porque, querido, o mapa ele tem que atender a alguma finalidade, certo? Ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ter uma utilidade, certo? E, para isso, tem que ser de maneira proporcional. E a escala, onde é que ela entra nisso? Ela é o resultado dessa redução proporcional. Queridos, ela é o quê? É a relação entre a distância real e a distância gráfica. Com isso, nós temos a escala. Ahá! E um detalhe importantíssimo saber, meus queridos. Quando trabalhamos escala, nós trabalhamos a escala de redução. Perceba que a gente pegou um tamanho real, um tamanho original e reduziu. E na matemática, meus amores, nós temos 3 tipos de escala. Escala natural, escala de ampliação e escala de redução. A escala natural normalmente não, ela é 1 para 1. Vai ser o quê? A gente vai entender mais pra frente o que é se é 1 para ou 1 por, tá? Mas por hora entenda o seguinte, quando lá na frente você estiver estudando você vai entender. E por que eu tô te falando isso? Porque na maioria das vezes a gente não entende nada disso e às vezes encontra um exemplo que fala disso e você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Beleza? Então é importante a gente entender o quê? Escala natural vai ser 1 para 1, né? Porque o quê? Digamos que 1 metro no terreno vai equivaler a 1 metro na carta. Pensem comigo. E tem alguma finalidade isso para cartografia? Nenhuma, nada, cara. Não tem. Por que não tem finalidade? Porque, pense comigo, se eu tenho um mapa em que as medidas no papel correspondem às medidas no terreno, cara, ele vai ser um mapa gigantesco. Vamos pensar em uma área pequena, uma área de 500 metros. Vai ter finalidade eu ter isso? Tipo assim, para cartografia? Não, de forma alguma, queridos. Uma medida de 500 metros em uma escala natural, cara, é inviável. A resposta é essa, praticamente é inviável. Então, tá? Essa seria a maior escala do mundo, 1 para 1, que a gente vai entender mais pra frente essa bagunça toda. Não é bagunça, essa complicação, eu diria, sobre essa questão da escala, de maior escala e menor escala.
Mas seria essa maior escala, a escala de 1 para 1, correto? Porque as medidas reais corresponderiam às medidas na carta, beleza? E não teria aplicabilidade nenhuma, tá? Isso aí já caiu em alguns vestibulares, já vi sim questões sobre isso, tá? E a resposta é essa. E a cartografia trabalha com isso? Não, queridos, tá bom? Segundo exemplo, escala de ampliação. Queridos, essa escala de ampliação, normalmente, você vai entender isso também daqui a pouco, o numerador vai estar maior que o denominador, certo? Vai ser uma escala de 2, aliás, de 20 para 1, por exemplo. Por quê? Porque as dimensões do desenho vão ser 20 vezes maiores que as dimensões reais. Oi, professor, mas você está falando que a escala é uma dimensão, aliás, é uma redução proporcional de um tamanho, né, original para que cabe numa folha. Agora você está falando que as dimensões do desenho vão superar a real? Para que isso? Pensem, queridos, um laboratório que trabalha com bactérias, micróbios, isso, com micróbios, como diria o Chaves, e afins. Pensem que eles vão precisar o quê? Ampliar, correto? Aquele objeto, para quê? Para que se torne visível para um estudo, para uma coisa afim. E lá no rodapé vai estar sendo representada a escala. Tranquilo? Então falamos de escala natural, escala de ampliação e escala de redução, que é a nossa querida geografia trabalha. Beleza? Tranquilo? Onde nós vamos reduzir, pensem o que? Sei lá, deixa eu ver se eu tenho aqui um objetinho. Cadê? Aqui, ó, olha aí. Escala de redução. Certo? Cristo Redentor, percebam, a gente sabe que isso não é o tamanho real do Cristo Redentor. Mas aqui, ó, quantas mil vezes foi reduzido esse Cristinho Redentor aqui em relação ao Cristo Redentor original? Pensem nisso. Pensem nisso quando a gente estiver trabalhando em escala, que a gente vai para o quadro daqui a pouco. Então pensem nisso, tranquilo? Observem esse Cristo Redentor e pensem o que, queridos? Que para ter essa forma aqui, né? Claro que não é aplicável como um mapa aqui, você não precisa ter medidas precisas aqui pelo fato de não ter nenhuma aplicabilidade, né, científica, matemática para isso aqui, né, não vai ser usual no seu dia a dia. Todavia, colegas, pense nisso, no Cristo Redentor grandão, nesse aqui. A escala vai trabalhar mais ou menos nisso, a quantidade de vezes que foi reduzido. Tranquilo? Agora a gente vai para o quadro para falar de escala, aliás, de escala maior e escala menor, tá? Beleza? Sim, vamos lá então, queridos. Antes de entendermos sobre escala grande e escala pequena, a diferença entre as duas, é importante saber o que, meus amores? Que sempre que trabalharmos escalas, vamos ter o quê? Numerador, certo? Número 1 aqui representando quem? O numerador, beleza? E o número grandão aqui representando o denominador, certo? O número à direita representa quem? O denominador, beleza? Onde o denominador, queridos, vai representar o quê? A quantidade de vezes que determinado objeto ou área foi reduzida. Lembra que eu falei do Cristo Redentor? Então, o denominador vai representar isso, a quantidade de vezes que isso ou aquilo foi reduzido, beleza? Para caber onde? Caber no planisfério, na tela do computador, na tela do celular e afins, como eu havia dito aos senhores, beleza? E o 1 vai representar o que, queridos? Vai representar que cada 1 centímetro na distância gráfica, no mapa, certo? Vamos já falar melhor o mapa, vai representar 500 mil centímetros. Confuso? Não. Percebam, queridos, cada 1 centímetro que eu percorrer no meu mapa vai corresponder a 500 mil centímetros na distância real. Por quê? Observem, percebam que essa área, imagina que era essa área gigantesca, ela foi reduzida 500 mil vezes para caber aqui, ó, correto? Então, cada vez que eu andar 1 centímetro, vai corresponder a 500 mil centímetros, certo? Beleza? 1 centímetro na distância gráfica corresponderá a 500 mil centímetros na distância real. Mas a gente vai entender mais pra frente, porque ninguém usa essa unidade de medida, né? Pra falar, vou na casa do meu amigo. Onde é que você mora, Júlio? Eu moro a dos 25 milhões de centímetros da sua casa. Cara, não, ninguém usa isso. A gente vai entender isso já já. Tá? Mas por hora eu quero que vocês entendam só isso. Perfeito? Queridos, percebam que, então beleza, ó, numerador, denominador, 1 para 500 mil, correto? Naturalmente, é óbvio que sabemos que 500 mil é muito maior que 20 mil. Só que se tratando de escala, a gente tem um detalhezinho, uma curiosidade aí. Vocês lembram que eu falei que a escala é redução proporcional, correto? Então corresponde que aqui foi reduzido 500 mil vezes determinada área, como o Cristo Redentor que eu havia dito. Imaginando que aquele Cristo Redentor foi reduzido 500 mil vezes, beleza? Tranquilo?
Queridos, percebam que sendo reduzido 500 mil vezes, ele vai se tornar o quê? Pequeno, né? É uma escala de redução, de fato, sim, mas o quê? É uma redução onde 500 mil vezes se reduz muito mais do que 20 mil vezes. Por isso, meus amigos, nesse aspecto, esse número aqui, que é grandão, um denominador grande, vai corresponder ao quê? A uma escala pequena, correto? Em contrapartida, um denominador pequeno vai corresponder a uma escala grande. Por quê, professor? Porque percebam, meus amigos, que aqui foi reduzido menos vezes, tranquilo? Aqui foi reduzido apenas 20 mil vezes, em contrapartida aqui 500 mil vezes, certo? Nesse caso, nós temos o quê? Aqui uma escala pequena e aqui uma escala grande. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, percebam comigo, pensem comigo na verdade, que quanto mais eu reduzir, menos detalhes eu vou obter daquela área, correto? Tranquilo? Pense no Cristo Redentor mais uma vez, em um carro, né? Que quanto mais eu reduzo esse carro para que ele caiba numa folha de papel, eu vou perder os detalhes. Eu vou conseguir ver o campo geral do carro, né? Mas não vou ver os detalhes. Pensem agora nesse vídeo, estando aqui, correto? Você consegue me observar, né? Meu tórax, meu rosto e tudo mais, tranquilo? Mas você não consegue observar meus detalhes. Se eu tiver uma cárie, se eu tiver, sei lá, um dente estragado ou coisa do gênero, você não vai observar. Se eu tiver sinais de expressão facial, vocês não vão perceber pela distância. Mas pense agora. Se eu cheguei mais próximo, observem os detalhes, observem meus pés de galinha. Percebam isso? Olha só a diferença, tá vendo? A mesma coisa quando você está no avião levantando o voo, certo? Enquanto você ainda está levantando o voo, você consegue observar o quê? Aqueles detalhes, né? Você consegue ver com perfeição o aeroporto e tudo mais, embora seu campo de visão esteja restrito. Você não consegue ver a cidade, você está saindo, por exemplo, de Salvador. Você não consegue ver Salvador todo, mas você consegue ver o quê? Você consegue ver aquela área que você está, né? Com clareza. Em contrapartida, quando você já levantou o voo, já está em cima, 8 mil metros de altitude, você consegue ver todo Salvador, né? Completo ali, tudo. Porém, amigão, sem os detalhes. Tranquilo? Isso que a gente vai entender agora. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, eu falei que aqui é uma escala pequena, correto? Queridos, percebam que, então, uma escala pequena, ó, essa bolinha aqui representa uma escala pequena, tranquilo? A bolona representa o quê? Uma grande área, ok? Área. Beleza? Escala pequena, área grande. Lembra? Ó, eu vou conseguir abranger uma área enorme. E detalhes. Vou colocar só um D aqui. DT. Detalhes. Beleza? Poucos detalhes. Então, ó, quanto menor a escala, maior a área e menor a riqueza de detalhes. Beleza? Por quê? Porque eu estando a uma distância grande, eu tendo uma coisa que é muito grande, foi reduzida muito, pense no mapa mundi, meu amigo, você consegue catalogar o mundo inteiro, correto? Só que você perde os detalhes, né? América do Sul, Brasil com seus 8 milhões e 515 mil km quadrado aproximadamente, ele, o quê? Muito pequeno, cabe na palma da sua mão. Eu perdi naturalmente todos os detalhes. Escala pequena, área grande, pequenos detalhes. Em contrapartida, 1 para 20 mil eu disse que é uma escala grande. Correto? Ei, apagador, canetão. Correto? Escala então grande, uma área pequena, porque como disse, a distância do meu rosto, ó, aqui vai ser uma escala o quê? Né? Ó, detalhada. Vai ser uma escala grande, beleza? Consegue ver os meus detalhes. Então, escala grande, uma área pequena, né? É uma área pequena do meu rosto que a gente vai estar pegando. E aqui a área, correto? Área. E, queridos, aqui vai corresponder ao quê? Detalhes. Detalhes grandes também, beleza? Escala grande, área pequena, detalhes grandes. Tranquilo? Perfeito? Deu pra entender isso aí? Dê uma pausa, volta no vídeo que agora a gente vai para a terceira etapa da escala. Tranquilo? Queridos, falamos já de 2 das 4 partes que a gente tem que executar para entender plenamente essa questão de escala. Falamos a parte conceitual lá atrás, correto? Depois falamos de quê? Diferença escala grande e escala pequena. Agora é fundamental, meus amores, que entendamos o que? Escala métrica decimal, meus queridos. Por que isso? Porque vocês lembram que eu dei o exemplo anteriormente falando sobre você falar para um amigo que mora a 25 milhões de centímetros da casa dele, que é muito inviável, ninguém usa isso, beleza? Então é fundamental que o quê? Convertamos esses dados, ok? E, via de regra, o quê? Essa redução é feita em centímetros, tá? Esqueci de falar isso, beleza? Então esses dados aqui estão em quê?
sempre em centímetros, tá bom? Na escala de redução vai ser uma redução que vai estar, os dados vão estar em centímetros, beleza? E a gente vai recebê-los em centímetros e a matemática exige o quê? Que equilibremos os dados, né? Se está em metro e o outro em centímetro, ou um está em milímetro e o outro em metro, a gente tem que equilibrar os dados, né? Normalmente a matemática fala o quê? Para a gente igualar com o menor, certo? Então, se o dado está em km e outro em centímetro, a gente deixa todos em centímetro, perfeito? Então é fundamental que entendamos essa escalinha aqui, beleza? Ok? Queridos, parece difícil, mas não. Não é difícil para quem tem uma dificuldade em matemática, que é o meu caso e a galera de humanas tem uma certa dificuldade, beleza? Para quem manja de matemática, isso aqui é rolha, a galera normalmente usa a regra de 3, então para eles é suave, supimpa, beleza? Mas isso aqui é para quem não entende mais. Não entende? Bacana isso. Queridos, pensem o seguinte. Pensem que eu tenho, no exemplo, 5.000 centímetros, tranquilo? E eu quero jogar esses 5.000 centímetros para metros, né? E aí, o que eu faço? Simples demais, queridos. Vamos entender o seguinte. Essa escalinha aqui, ó, essa escala métrica aqui, ela diz o seguinte. Sempre que eu estiver para a direita, eu vou o quê? Multiplicar por 10, beleza? Sempre que eu tiver um dado e eu quiser, digamos, eu estou em km e quero encontrar um dado em milímetros, eu vou multiplicar por 10, porque eu vou sair daqui da esquerda até a casa da direita, ok? Então, vezes 10 aqui, perfeito? E em contrapartida, se eu tiver o quê? Um dado em centímetro e quiser ele em quilômetro, eu vou dividir por 10. E foi o caso aqui. Desses 5.000 km, percebam, a escala o quê? Tem outra aqui o dm, decímetro, e aqui metro, beleza? Então vou sair de centímetro. 5.000 centímetros dividido por 10, 500 centímetros. Continua em 500 centímetros, dividido por 10. Aliás, 500 decímetros, tá bom? E 500 decímetros dividido por 10 igual 50 metros. Tranquilo? Deu para entender, galera? Perfeito? Outro exemplo aqui, ó. Percebam, estou com 5 km. Tranquilo? O que eu disse? Para a direita a gente multiplica, beleza? 5 vezes 10, 50, vezes 10, 500, vezes 10, 5.000, 50.000, 500.000, beleza? Então, ó, 5 km viraram 500.000 centímetros, tranquilo? Outro exemplo aqui, ó, em uma escala de 1 para 800.000. Percebam o que, queridos? Eu vou sair de 800.000 centímetros e eu quero chegar a km. Eu posso fazer isso aqui também, não posso andar com a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Resultado final, 8 km. Concordam comigo? Concordam que 800.000 centímetros virou 8 km? Perfeito? Só isso, queridos. A gente vai andar com a vírgula aí, beleza? E chegar a esse resultado, tá? A gente pode, o ideal é a gente ficar fazendo essas brincadeirinhas, ficar treinando pra quê? Forçar o cérebro a isso e facilitar, tá? A direita multiplica, a esquerda divide, fechou? Bateu a conta? Tranquilo, queridos? Entendemos isso? Vamos para o quê? Para a quarta etapa para chegar aos cálculos. Finalmente, chegou a grande hora. Queridos, os exercícios, eles pedem normalmente 3 tipos de exemplo. Quando você tem a distância real e a distância gráfica, tá? E onde? Distância real vai ser representada por dzão e distância gráfica por dzinho e o E vai representar a escala. Então, em alguns exemplos eu vou ter a distância real e a distância gráfica e eu vou querer escala. E eu faço assim, escala é igual distância real sobre distância gráfica. Em alguns outros exemplos a gente não vai ter. A gente vai ter, na verdade, a escala e a distância real. Então eu vou querer o dzinho, onde eu vou colocar dzinho é igual distância gráfica, distância real sobre a escala. E outros exemplos onde eu vou querer encontrar o que? A distância real. Simples, vai ser distância real igual distância gráfica multiplicado pela distância, ou pela escala. Perfeito? Esses são os 3 exemplos, vamos para o quadro agora. Aliás, vamos fazer exercícios agora. Perfeito? E aí, galera, vamos para os exercícios? Queridos, vamos então ao primeiro exemplo. Pense no seguinte, queridos, olha só. Pense no exemplo em um mapa de escala de 1 para 100.000, beleza? Um rio está representado onde? O rio está representado da nascente até a foz por 5 centímetros. Então percebam, como eu disse, são 3 formas normalmente são cobradas no vestibular de escala, correto? Beleza? Então, ó, ele aqui deu dado uma escala de 1 para 100.000, correto? O rio representado da nascente à foz por 5 centímetros. 5 centímetros é o que, querido?
Distância gráfica, parabéns se você acertou. Dzinho, tranquilo? Qual o seu comprimento real em quilômetros? Meu querido aluno, pense aqui então, ó. Eu tenho escala, eu tenho distância gráfica 5 centímetros, eu quero distância real. Esse é muito fácil, galera. Dzão é igual Dzinho vezes E. Dzinho 5 centímetros e 5 centímetros e escala 100.000 centímetros. Queridos, nesse caso eu preciso converter? Não, ambos não estão em centímetros. Perfeito, então. Então vai ser simples. 5 vezes 100.000 centímetros. Beleza? Vai dar o quê? Não precisa nem fazer o cálculo na calculadora, né? 500.000 centímetros. Perfeito? Aliás, opa, perdão, preciso sim no finalzinho, né? Deu 500.000 centímetros. Viajei na maionese, o professor viajou aqui. Queridos, 500.000 centímetros, correto? Só que, qual a distância real ele está pedindo, correto? O que nós fizemos anteriormente? Andamos com a vírgula 5 casas, correto? Já que 500.000 centímetros para km, correto? Eu vou dividindo. Ó, dividiu. Ó a escala métrica decimal aqui bonitinha, correto? Vamos colocar aqui para facilitar. 500.000 centímetros dividido por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, faça o cálculo você. E aí eu simplesmente ande com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Resposta final, 5 quilômetros. 5 miles. 5 miles. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer outros? Queridos, eu falei que a escala tem que ter aplicabilidade e o professor vai mostrar para você. Então pensem o seguinte, queridos. Eu não falei na aula, eu não falei nos outros exemplos, mas vou aproveitar, deixa eu falar. Queridos, isso aqui tem total aplicabilidade, sim. Pense em um arquiteto, ok? Quando ele vai fazer o desenho, ele faz o esboço, ele já tem que ter essa mente, né? Ele precisa, na verdade, ele já tem essa mente que ele consegue reduzir na mente dele, mas ele precisa passar para o cliente essa informação. E ele precisa da escala, ele precisa dos dados precisos daquela casa. Pensem no engenheiro, pensem no pedreiro até, o seu Zé aí da esquina, o seu pedreiro favorito, pedreiro da família. Beleza? Tranquilo, queridos? Então isso aqui é aplicável. Pense no cartógrafo ou você viajando. Ó. Aqui nós temos o mapa turístico da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, Holy Spirit, ok? E queridos, aqui vamos fazer um exemplo, tranquilo? Vamos dar uma observada aqui, vamos brincar um pouquinho aqui, queridos. Percebam o que? Temos aí uma reguinha, tá? E a gente fez um recorte, onde foi traçada uma reta entre a Praia do Itapuã, deixa eu ver, pode ser? Praia do Itapuã. E deixa eu ver, Praia do Itapuã e Praia da Costa. Não, melhor, fazer uma que dê 5 centímetros. Beleza? Praia do Itapuã, vamos marcar aqui a partir desse ciclistinha, tá? 5 centímetros ele vai andar, beleza? 5 cm. Até aqui, ó, nesse outro ciclista, beleza? Essa reta traçada, beleza? Foi de 5 centímetros, perfeito? Então tá. E queridos, nessa reta traçada de 5 centímetros, a distância foi de 1.850 metros. Eita! 1.850 metros? Tá, como é que você sabe disso, professor? Porque aí que está o X da questão, queridos. Porque aqui nós temos que identificar a escala para saber, né, por que essa reta foi traçada. Então tá, vamos identificar a escala? Então 5 centímetros, né, onde meu Dzinho é 5 centímetros, perfeito? Tranquilo? Beleza, adeus mapa. Vem só nós aqui agora, calculadora e papel. 5 centímetros e a distância real foi de 1.850 metros. Perfeito? 1.850 metros. Qual a escala, professor? Beleza, então. Escala é igual Dzão sobre Dzinho, onde escala de 1.850 metros, 1.850 metros sobre 5 centímetros. Ó, vamos sair de metro para centímetro? Perfeito, isso mesmo. Então, ó, calculator apostos, beleza? 1.850 metros, para cá multiplica? É isso mesmo? Sim, senhor, para centímetros. Vezes 10, vezes 10, vamos fazer vezes 100? Vezes 100, beleza. 1.850, opa, 185 mil. 185 mil dividido por 5 centímetros. Qual a escala, professor? Vamos saber agora. 185 mil dividido por 5 é igual a 37 mil. Escala é igual 1 para 37 mil. Beleza? Queridos, vamos para o nosso último exemplo agora. E eu quero que vocês saibam o seguinte. Eu vou fazer outro vídeo só com exercícios casca grossa, beleza? Porque esses exercícios são básicos e eu quero um porreta. Tranquilo?
Então, segura aí, vamos pro próximo exercício. Queridos do meu coração, o exercício final agora, encontrando quem? A distância gráfica. Queridos, pensem o seguinte, em um mapa de escala, vamos aumentar, jogar uns números aqui, altos, mas de escala pequena, ó, a mente confundindo aí, e um mapa de escala 1 para 720 mil, essa escala de 1 para 720 mil, tranquilo? A distância real é de 75 km, perfeito? Distância real é de 75 km. Qual é a distância gráfica dessa região? Queridos do meu coração, olha aqui o que a fórmula diz. D é igual a Dzão sobre a escala. Mas primeiro, como diria o Máscara, a gente tem que converter esses dados. Correto? 75 km, muito fácil essa, galera. Os números parecem assustadores, mas essa é a mais fácil da Terra. 75, certo? 75 km? Tranquilo? São quantos zeros, queridos? Aqui que a gente vai ter que acrescentar. Vou ter que fazer de novo. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Nada. São 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 75. 1, 2, 3, 4, 5. 75 km virou 7 milhões e 500 mil centímetros. Perfeito? Dividido por quem? Dividido por 720 mil. Certo? É isso, professor? É. 7 milhões e 500 mil dividido por 720 mil centímetros. 720, 1, 2, 3. Tranquilo? Qual é o resultado? Ah, é isso? 10,41, eita ferro. Calma, galera. 10,41, 10 centímetros? Em torno disso aí, 10,5 centímetros, tá? Para arredondar. Tranquilo? Essa seria a distância gráfica entre essas duas cidades. Beleza, queridos? Tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dê aquele like no vídeo, compartilhe pra gente, beleza? Tá? Se você curtiu aí, dá aquele like. Estamos juntos aí. Fiquem na paz de Jesus. Abração, galera. Até o próximo vídeo que a gente vai falar sobre exercícios casca grossa. Valeu!